Vamos. Do que o Brasil gosta, né? Sim. Vamos falar do quê? Do quê? Mengo, né? Do Mengo. Nosso Mengálvio, parabéns! Nos acréscimos, Davi Luiz dá o título mundial ao Para, rubro-negro. para, ô! Ah, não, a vitória só. Gente, claro que é uma brincadeira, mas agora falando Gratuita, sério, né? o Gabriel Fala Simões. sério, vai. Não, mas é porque assim, foi uma vitória gigante, e acho que talvez num contexto onde a gente colocava esse Flamengo, que não tinha aquele poder de reação, e aí eu faço até o questionamento. Faz sentido as pessoas colocarem isso, que hoje em dia esse Flamengo joga, vai até o fim, vai na raça, dá pra colocar nesse contexto também essa vitória do Flamengo? Eu acho que tem dois fatores aí sobre isso, que um é mais futebolístico, que nos últimos anos o Flamengo meio que só conseguia ganhar jogando bem. Né? O Flamengo às vezes encantava, beleza, ganhava o jogo, e às vezes quando fazia um jogo menos inspirado, não conseguia ganhar na primeira, principalmente no ano passado. As primeiras adversidades do Flamengo, você já via com 10 minutos de jogo que o Flamengo não ia ganhar o jogo e ia ser isso aí. Esse é um fato. O Flamengo, e acho que isso é muito importante para pontos corridos, o Flamengo hoje é um time que é capaz de ganhar jogando mal. E nem foi uma partida horrível do Flamengo ontem, assim, o Bahia foi pelo menos mais dominante durante ali 60%, 70% do jogo. Mas o Flamengo continuava no jogo o tempo inteiro a uma bola de ganhar e acreditando. Isso a gente não viu o Flamengo fazer nos últimos anos, nos últimos 2 anos pelo menos. E o outro uma coisa que não é tão futebolística ali, campo e bola, mas em termos de confiança assim, com a torcida, em termos de simbiose com a torcida, porque a torcida do Flamengo meio que assim não se sentia muito representada há muito tempo em campo. Porque se você pegar 22, que foi o último bom ano do Flamengo, tem um jogo que é muito marcante, que é o jogo do inferno lá, que é o 2-0 contra o Galo, que é quando a torcida realmente fecha com o time, porque vê um nível de disposição em campo, um nível de vibração em campo, que chama, né? Que chama a torcida. E eu acho que no domingo o Flamengo meio que fez esse pacto com a torcida, naquele empate que o Flamengo buscou, todo desfalcado com o Atlético Paranaense, a torcida sentiu orgulho do time depois de muito tempo, porque assim, a torcida do Flamengo cobra muito bom futebol, sempre cobrou. Mas a torcida do Flamengo também precisa de um time vibrante em campo para se sentir representada, para ter gosto de torcer pelo time. E eu acho que esse time está começando a trazer a torcida pro lado. Então, assim, quando acaba o jogo no finalzinho e tem uma festa aí que tu tá zoando e tal, eu acho que é muito nesse sentido de, cara, temos um time para torcer, assim. Óbvio, né? Ninguém deixou de torcer. Mas tem momentos que você torce meio desconfiando, você torce meio assim com o pé atrás, e tem momento que você se entrega ao time pra torcida e assim, torce junto mesmo com o time. E eu acho que esse momento a torcida do Flamengo tá vivendo com esse time depois de um bom tempo. E normalmente isso costuma dar certo no Flamengo, né? Um ambiente no Maracanã, em vez de ser um ambiente de pressão pro time, em vez de ser um ambiente de, no primeiro passe, ter aquele frisson, passa a ser um ambiente favorável ao time. E eu acho que a gente viu isso ontem, o Flamengo não jogou bem, mas a torcida em nenhum momento reclamou, estava cantando até o final do jogo e foi recompensado com um gol. Então parece que o time está fechando com a torcida depois de muito tempo. Você acha que é uma vitória muito mais do presente ou no sentido do futuro, Mauro? Assim, de termos de projeção, Sim. Obviamente, impacta. Quando você vê um time jogando bem, ou pelo menos conseguindo os resultados, sendo um time competitivo, óbvio que você projeta, com esse time a gente consegue buscar posições melhores, não à toa o Flamengo é o líder. Mas talvez essa festa toda, o Tite se emocionando no gramado, seja muito mais pelo fato do presente, de como trouxe o Simões há um tempo, o torcedor do Flamengo andava desconfiado, é mais presente do que o futuro? Também faz parte desse pacote, Vitor. E assim, pegando domingo, um jogo sempre muito complicado, inclusive historicamente para o Flamengo em Curitiba. Na Liga Arena, contra o time também lutando pela liderança. Como também está muito bem o Bahia. Os dois, o Atlético Paranaense e o Bahia. E você vai buscar 3 pontos somando domingo com ontem, que você consegue além do tempo, embora o Flamengo tenha tomado gol de pênalti também, além do tempo com o Fernandinho, em cima da hora, e vai buscar, e da maneira, e o Link fez uma defesa fantástica antes de sair o gol do Everton Araújo, e vai buscar de novo agora, tem que fazer essa festa mesmo, e independente da liderança, tudo que falou mais uma vez muito bem o Simões, assim, é uma série de circunstâncias que levam a isso, e essa imagem que o Simões trouxe é perfeita, assim, eram jogos que recentemente o Flamengo não tá legal, não vai ganhar ou vai perder, ou vai tomar um gol no fim, não vai buscar como buscou contra um bom time do Bahia, contra um ótimo Atlético Paranaense, então é para celebrar mesmo, muito além da liderança, que é sempre celebrável, digamos assim, ainda mais num campeonato tão equilibrado
e com adversários de qualidade como tem o Flamengo, até por aquilo que o próprio Flamengo vivenciou, a comissão técnica também, que era meio que fora Tite. Era assim, no começo estava mal mesmo, estava feio, estava abaixo do que se espera pelo nível de investimento, da própria comissão técnica, da qualidade e experiência do Tite comissão técnica, estava devendo bola ao Flamengo. E começa a acertar o pé, a cabeça também, e em jogos que assim, não vai sair e sai. Sai o gol que saiu em Curitiba, sai o gol que saiu ontem no Rio de Janeiro, e vai sair muito mais coisa boa. O Flamengo continua muito vivo em tudo que vier disputar esse ano. Hoje, agora é de fato em paz com o Tite, o torcedor do Flamengo. Você acha que agora é só love? Não, eu acho que qualquer técnico que assuma o Flamengo, ele vai ser pressionado. Ainda mais por tudo que o Flamengo viveu em 2019 com o Jesus. Eu acho que todo mundo que chega fica meio que na sombra dele, né? Que a torcida do Flamengo sempre exige um alto nível. O Gabriel falou sobre ter resultados, né, sem ter um bom desempenho. Eu acho que o Flamengo viveu até isso um pouco com o Sampaoli, quando conseguiu resultados, mas não tinha um bom desempenho. Só que eu acho que no caso do Tite, vencer mesmo não tendo um excelente desempenho não gera uma desconfiança, porque é um trabalho, na minha opinião, mais estável, né? A gente não vê uma loucura por parte do Tite. O Tite é um cara com mais estabilidade, diferente do Sampaoli, que cada hora trazia uma escalação e que parecia não ter muito um plano ali definido para o Flamengo. Mas acho que também essa emoção parte da situação que o Flamengo vive, de ter que fazer a improvisação do Léo Ortiz ali como volante, de ter perdido várias peças fundamentais, peças que fazem a diferença, como o De La Cruz, o Arrascaeta. Então, são jogadores que realmente, em campo, têm feito a diferença para o Flamengo e fazem a diferença em qualquer time que eles foram inseridos ali, porque tem muita qualidade. Então, diante de todos esses problemas que o Flamengo possui e por ter passado por um momento de instabilidade, é que vem essa emoção, né? Vem essa emoção de estar a cada dia superando um obstáculo diferente que aparece. Vamos escutar o Tite falando sobre essa vitória, depois eu quero ouvir o Simões sobre a análise aí do professor do Flamengo. O que deixa feliz, o que me deixa feliz enquanto técnico, é muito fácil vencer um jogo quando tem uma equipe rodada, jogando há 6, 7 meses juntos, que é o mínimo. Se vai na Europa, os caras falam que precisa de 2, 3 anos, né? Que vamos adaptar. Tem 6, 7 meses ela jogando, essa equipe mesmo, ela rodando, ela vai para um jogo onde tem alternativas e vence. A outra em um orgulho muito grande, e isso é externado ao torcedor que deu apoio, isso é externado aos atletas, em que há uma série de adversidades no início e durante o jogo. E o desempenho te faz gerar com que ele tenha uma vitória num jogo extremamente difícil, com essa e com a utilização de uma série de jogadores importantes, porque equipe vence. Esse é o orgulho maior. E aí, ô Simões, eu vou fazer para você uma pergunta que vai soar como uma loucura. Tá? Normal, vindo de quem vem. Esses desfalques acabam ajudando um pouco o Tite? Não. Calma, deixa eu formular. Não vai ser não. Calma. Não vai, quando acabar, vai continuar sendo não. Para o entendimento do que ele vê como futebol, para mostrar isso, para repassar o torcedor. Porque o Tite, por muitas vezes, teve esse negócio de não jogar tão bonito e conseguiu o resultado. E aí, quando você não tem essas peças importantes, o torcedor olha e fala, pô, mas beleza, a gente conseguiu a vitória, era importante nesse momento cheio de desfalques e tal. Óbvio que se você puder contar com o Arrascaeta, com o De La Cruz sempre, você vai contar com esses caras, porque esses caras são acima da média, são fora do comum. Você já entendeu onde eu quero chegar, né? Entendi. Enfim, não vai chegar em lugar nenhum. Pra você dar essa impressão pro torcedor do que, tipo assim, ó, eu sei trabalhar dessa maneira, assim eu consigo o resultado também. Independente se eu tenho jogadores com mais qualidade, com menos qualidade, é o jeito que eu gosto de trabalhar, o jeito que eu talvez me sinta mais confortável, entendeu? Pro torcedor entender que o Tite tem esse estilo. Eu acho que futebolisticamente não. Eu acho que futebolisticamente só tem a lamentar a Copa América. Mas eu acho que a Copa América trouxe um lado bom pro Flamengo, entre aspas, que se criou na torcida e no elenco uma coisa meio... Cara, são 9 jogos de Copa do Mundo agora. Assim, interessa se o Flamengo vai jogar bem, vai jogar mal. O Flamengo foi destroçado pela Copa América e agora só vale o resultado. Então vamos jogar junto, pelo menos até a Copa América, porque se criou uma coisa assim... Não dá pra dizer que o Flamengo vai ser campeão no período da Copa América.
no sentido de se voltar da Copa América, líder é campeão, não é isso. Mas certamente o Flamengo poderia perder o título na Copa América. Isso aí, com certeza, isso já aconteceu com o Flamengo. Então o Flamengo luta pela sobrevivência mesmo, durante a Copa América. E quando você luta pela sobrevivência, você não tem tempo de olhar para problemas, pequenos ou grandes. Então, quando o Flamengo tá nessa pegada de sobrevivência, a gente só precisa ganhar jogo, a gente só precisa sobreviver, a gente só precisa ficar vivo no campeonato. O Bahia foi dominante no Maracanã. E daí? Ninguém tá nem aí pra isso. Talvez se o Flamengo tivesse completo, pegasse o Bahia no Maracanã... Isso aí pro torcedor, certinho, você disse. Pro torcedor e pro ambiente Flamengo, de uma maneira geral. Então, assim, se o Flamengo talvez tivesse completo com o Arrascaeta, com o De La Cruz, sem nenhuma adversidade, fizesse o jogo de ontem, talvez tivesse gente reclamando, mesmo líder do campeonato, falar, mas o Flamengo não pode ter 30% de posse de bola no primeiro tempo, como teve. Não pode, o Tite não tira o melhor desse... Talvez o discurso fosse esse. Então esse lado da Copa América acho que serviu para agrupar o Flamengo como unidade, assim, né? Torcida, time, né? E tá claro que esse recado foi passado para os jogadores. Eu não tenho essa informação, mas assim, vendo o nível de vibração, vendo como as declarações, tá claro que essa conversa existiu dentro do Flamengo de, gente, olha só, temos aqui 9 jogos, todos desfalcados, então todo mundo vai ser importante, é agora que a gente, pelo menos, não vai perder o campeonato. Então, se o Flamengo for campeão brasileiro, aí certamente vão olhar para trás e falar, o Flamengo foi campeão brasileiro porque sobreviveu a este período. E é um mérito muito grande do Tite de conseguir mobilizar e deixar claro para todo mundo como é importante um jogo que é uma 10ª rodada de Campeonato Brasileiro, mas é vital para as chances do Flamengo. E o Flamengo conseguiu entender isso. Você foi bem agora. Você foi bem na... Até me convenceu até me convenceu um pouquinho dessa vibração aqui, inserido nesse contexto. E assim, um ponto que você falou, né? De repente o torcedor pegando no pé, mas assim, do outro lado também, até trazendo um pouquinho pro lado do Bahia, é um time muito bem treinado e assim, muita qualidade, cara. O campo é muito bom, cara. É muito bom. Então também tem não é um negócio... Tem o trabalho do Rogério, sim, tem muita coisa, tem uma camisa, enfim. O Flamengo... sobretudo, quero insistir, nesses últimos 2 jogos, um Atlético Paranaense que brigava pela liderança, o próprio Bahia, que está no quinto, somado os resultados, é o 5º colocado. Se o Bahia vencesse, assumia a liderança, iria 21, né? É um Bahia que é um time a ser batido nesse Campeonato Brasileiro, o que engrandece ainda mais do que o Flamengo fez ontem, né? Eu acho que essa questão de ter muitos desfalques também tira muita pressão do Flamengo de ser, olha, o Flamengo tem esse elenco gigantesco e não está conseguindo apresentar um bom futebol. Então, acho que isso tira um pouco da obrigação, tira um pouco da pressão e também entra muita gente que quer mostrar serviço. Dá oportunidade para quem quer mostrar serviço, os famosos operários da bola, né? Que vão correr, que vão tentar ali buscar um pouquinho de espaço dentro de um elenco que já tem muito bem definido ali as peças do time titular. Você falou de buscar espaço, pode ser, eu vou dizer a famosa dor de cabeça boa, positiva, sabe? Porque, esses caras, o Mauro adora, né? Porque, assim, esses caras estão jogando bem dentro daquilo que tem como propósito o Flamengo. Quem a gente pode, de repente, destacar que pode ser um cara que vai buscar um espaço até como titular na volta desses outros jogadores, por exemplo? A gente vê o Lohan também, que é um cara que já vem sendo falado aqui há até um tempinho já, mas assim, é um cara que numa dessa pega uma sequência legal, positiva, como é que vai tirar o moleque do time? Acho que tem alguns, né? O Léo Ortiz é Léo Ortiz também, né? O Léo Ortiz de primeiro volante, realmente, eu acho que o ontem nem foi, dos 3 jogos que ele fez de volante, não foi o melhor não, foi o menos bom dos 3. Mas ele virou uma alternativa, cara, assim. É que o Alan entrou muito bem ontem também. Você tem o Wesley, por exemplo, que acho que ele não vai brigar para ser titular, mas ele estava numa fase de não pode entrar em campo. E agora? E ele fez 3 jogos seguros, cara. O Tite não podia dirigir o Flamengo, as coisas mudam. Não é só no Flamengo, é no futebol e cada vez mais na vida. É tudo muito dinâmico. E tem um cara que a gente tem que falar aqui, porque assim, quando as coisas vão mal, ele é sempre muito alvo e muito jogado aos leões. E quando ele joga bem, raramente se dá o mérito, isso na carreira dele, tá? Que é o Davi Luiz, cara. Sim. O Davi Luiz está jogando muita bola, mas muita bola, muita coisa mesmo. Fez o gol ontem e não é pelo gol. Cara, os últimos 4, 5 jogos do Davi Luiz, assim, são impressionantes. Impressionante, jogando muita bola mesmo. E é um cara que, assim, ele sempre jogou muita bola na vida e sempre foi olhado com um olhar torto. Até no auge dele, verdade? Mesmo no auge, tudo bem, meio malucão, sair e tal, mas assim, ele foi o zagueiro mais caro do mundo já. Então, assim, ele é um grande jogador que às vezes ele é meio tratado como com deboche e tal.
é o líder do elenco e acho que ele está aproveitando muito bem esse período. E feliz o time, que não pode contar com o Fabrício Bruno, tem o Léo Ortiz, Exato. tem o Léo Pereira, que era o melhor Os zagueiro, últimos pelo dois menos. jogos jogaram os 4. Exatamente, era o melhor zagueiro do Então, e aí, Flamengo. como é que vai de ficar essa nível de zaga aí seleção. do Flamengo? Bom, aí como você adora a expressão, dor de cabeça positiva, né? Quem jogar vai estar muito bem Então, representado. você é o Tite, você escala hoje o Flamengo. De zagueiros? Quem que seria os seus titulares? Cara, gosto seus de- titulares. Eu ainda iria de Fabrício Bruno e Léo Pereira, mas aceito qualquer outra discussão. Qualquer outro jogador. O único pra mim que tem vaga cativa é o Fabrício Bruno. Gosta muito? Colosso. Colosso, né, que você fala, né? Colossal, zagueiro colossal. É tudo isso mesmo, Davi Luiz? Tá tudo isso mesmo, Giovana Kiel? Tá tudo isso, mas acho que tem uma questão que ele sobe muito, né? Sabe? Aí até talvez fazer um esquema, pensar num esquema alternativo, porque essas características dos zagueiros têm possibilitado ao Tite você pensar num esquema com 3 zagueiros, optar por um esquema um pouco parecido com o que o Guardiola fez, porque você tem a possibilidade de um Davi Luiz subindo mais, de um Léo Ortiz subindo mais, posicionando como um segundo volante, para dar mais liberdade, para talvez você inserir ali um Gerson, entendeu? Dá para você fazer muita coisa com esse time do Flamengo e ele descobriu isso agora. Ele está descobrindo muita coisa agora, que ele tem mais possibilidades ainda, não só de peças, mas também de escalação e de sistema. Porque o Léo Ortiz e o Davi dizendo Luiz então que o Léo podem ser Ortiz, volantes. estão dizendo que o Léo Ortiz então é o novo John Stones. É isso que vocês estão dizendo? Mas você que acabou de dizer isso. Não, né? vocês estão falando isso aí. Cada vez mais Vitor Lopes é um brilhante apresentador Não, esportivo. eu tô né? perguntando Cada pra Não, vez vocês. porque o Flamengo não é o Manchester City e não joga a Premier League. E o São Bahia é do proporções grupo do diferentes. City e também não é o mais mas eu ia falar Não, isso, mas não o que o Flamengo Léo é do Ortiz City. não possa ser melhor que o Stones, tá? A gente não pode duvidar da capacidade de ninguém. Eu fiquei bem impressionado com o Léo Ortiz nos A últimos gente não jogos. pode cara. duvidar da capacidade de Eu ninguém. gosto muito do Léo Ortiz também. Fiquei bem impressionado. E mesmo porque no meio. Eu achei que ele poderia ir bem, até porque ele já foi volante na base e tal, mas eu achei que ele seria um primeiro volante, se fosse bem, burocrático, né? Assim, marcando bem, distribuindo. Cara, ele quebra a linha, tá aparecendo no ataque, quase fez o gol contra o Grêmio. Tá jogando muito, assim. Ontem foi mais discreto. Mesmo mas porque jogando muito. é importante lembrar, o Stones já foi piada no Manchester City. Foi. Não, inclusive eu vou pedir pra produção abrir enquete. Guardiola. Produção, abre enquete aí, pessoal. Vamos Lá vem. tentar ser. Lá vem, não. o- Lá vem. Não, menor cara, clubista- você tá querendo criar polêmica Não, onde eu não não tem. quero A criar gente não tá polêmica. falando Não que ele é parece melhor, nem nem que vai ser. Abre uma enquetezinha aí. Quem é melhor hoje? Léo Mas Pereira? ele não é um Léo jogador- Pereira não, é. Léo Ortiz. Léo Você tá falando do Léo Ortiz. Ortiz, irmão. Hã? Tá falando do Léo Ortiz, tá? Léo Ortiz. Léo Ortiz. Léo Ortiz ou John O que não Stones? É o namora volante, a não o Carolina. lateral esquerdo. O que não namora a Carolina, é o Perfeito. outro, entendeu? É, Léo Ortiz É porque ou às John vezes tem que Stones? falar de Que fofoca, é o que ele Léo entende Carolina, melhor de fofoca exato. do que de... Quem, eu? Carolino. Eu que sou fofoqueiro, né? aham. E só pra Entendi. fechar, porque não dá pra deixar de falar dele no jogo de ontem, o Gerson é O Gerson, brincadeira. quando tá no bom dia, É brincadeira, cara. Assim, Vá. foi de segundo homem, ele foi pitbull, ele foi líder, ele foi técnico, ele foi meia, ele foi tudo ontem, assim. E é mais um jogador que a torcida do Flamengo tá a ponto de tirar do clube, assim. Queria fora do clube. E, Não, e e esses até- caras, assim, é de uma hora para outra. Realmente o Gerson está voltando, estou dizendo que já solidificou um momento que parecia que ele não estava conseguindo mais fazer, ou pelo menos uma sequência. Davi Luiz é outro. Sim. Se o Flamengo, com o nível de qualidade e quantidade de opções que tem, se os caras começam de novo a acertar o pé, sai da frente, não tem para ninguém mesmo. É, cara, jogou muita o Gerson, até a questão da titularidade dele mesmo, há pouco tempo, Sim, pouquíssimo sim. tempo já era discutido. Pô, com o De La Cruz, com a Arrascaeta, Mas isso enfim, ok, como é que quem isso vai... aí é do jogo, ele tava mal Com o mesmo. Pulgar, quem que isso aí é do vai jogo. sair desse time? Tinha gente, torcedor do Flamengo queria ele fora do clube, pô. Então. Assim, chamando de Gersoneca, assim, e o cara, e a gente... E as redes sociais potencializam. E é O bom novo lembrar, né? Pogba. O Gerson ficou Como é 2 que é? meses, Gersoneca. Gersoneca. Lembrou? Gersoneca é bom, cara. É... Gersoneca é injusto, mas é bom. Torcedor Não, é maluco, e esse período foi que o Gerson ficou 2 meses sem fazer exercício. Ele teve um problema de saúde, ele foi sim. renal, né, eu acho. Operou e não é que ele ficou 2 meses sem jogar. Ele ficou 2 meses sem, Sem poder treinar. fazer nada. Sem exato. levantar, pô, sem fazer nada. Praticamente. Então, porra, é brincadeira, né? É brincadeira. O Flamengo ele passa a ser, não só por conta dessa vitória, claro, mas o grande favorito para esse Campeonato Brasileiro. A gente sempre falou até pelo Tite, né? Pelo que ele gosta, pelo entendimento de Pontos ser um corridos campeonato de também. pontos corridos, tal, de regularidade. É o grande favorito mesmo? Porque a gente está vendo algumas surpresas Pra mim, interessantes, tal, mas já dá para cravar assim que ele é o grande favorito? Não, pra mim de véspera era o meu palpite, Flamengo campeão. O começo eu fiquei meio assim e tal.
E ainda acho que é o favorito, mas o grande, assim, quanto... É um dos favoritos. É um dos favoritos. Pra mim, é o favorito. E aí não é demérito do Palmeiras, que está voltando a jogar muito bem. É porque é muito difícil ser tricampeão, né? É difícil ser já é muito difícil ser campeão. Imagina e com o nível de Flamengo, com a vontade que tem o Flamengo, com o interesse que tem o Flamengo de voltar a ser o que é. Pô. Eu acho que tem mais 6 jogos aí dentro da Copa América, em que o Flamengo vai todo remendado ainda. São 6 jogos, é muita coisa. Porque assim, a gente tá vendo ali, mas aí, cara, machuca o Wesley. Mas é o Wesley. Não tem lateral, não tem outro lateral. Então, o Flamengo vai ficar nesse remendando o time mais 6 rodadas. Voltando da Copa América na liderança, eu até acho que Fazendo esse recorte ainda que a produção coloca. Acho que é favorito. Mas eu acho que quando o Flamengo tiver o time completo, o Palmeiras também vai ter um time muito melhor do que tem hoje. Vai ter Felipe Anderson, o Maurício tá pra chegar, o Dudu a gente não sabe como é que vai voltar, talvez ele volte jogando bola. Então, assim, se o Dudu voltar bem, o Felipe Anderson apresentar tudo que a gente imagina que pode apresentar, e o Maurício chegar bem, é um timaço, pô. É um timaço. Então não acho tão favorito assim. Porque talvez o torcedor do Flamengo, Gi, fazendo uma projeção ali um pouco mais pés no chão, falava, se a gente sair dessa Copa América ali, pelo menos nas 4 primeiras colocações, tá legal. Tá interessante, ótimo. Dá pra brigar. Terminando na primeira colocação, acho que, sim, vai forte pra favorito nesse campeonato, né? Então, é que assim, eu acho que o Palmeiras ele tem o benefício de ter o Abel Ferreira ali, que tem um trabalho mais estável, um trabalho de longa data e que parece que quando o Palmeiras está deixando a desejar, quando a gente acha que realmente vai chegar numa estagnação de um rendimento ruim, ele consegue dar um jeito. Tem sido assim. Quando a gente acha que o trabalho vai começar a não andar mais, ele acha uma solução. E agora ele vai ter um bom elenco nas mãos. Chegam ótimos reforços. Isso corrobora ainda mais para que, na minha opinião, o Palmeiras hoje esteja um pouco à frente do Flamengo. Porque apesar do Flamengo ter mostrado reação e ter essa coisa de que, mesmo não jogando bem, tem conseguido resultados, eu ainda coloco uma dúvida em relação ao trabalho mesmo do Tite, né? Que é um trabalho que em determinado momento mostrou falhas e mostrou problemas. Galera, e o Tite não vinha conseguindo soluções. O Palmeiras não está à frente do Flamengo, então ainda acho que o Abel é melhor em achar soluções dentro ali do Palmeiras, porque também tem o privilégio de já conhecer o elenco que ele possui há um tempo maior. O pessoal participando com a gente na enquete. Né? Como é que é? E menos pressionado. O Flamengo tem uma sequência de 2 Mas ele ainda está pressionado, ruins. Você acha? Não. Não, mas o Tite, qualquer coisa que acontecer, vai voltar a ser pressionado. O Abel, se ele botar o Rony de goleiro, ele tem um plano, né? Se o Tite escalar o Zico com 23 anos no Flamengo hoje, esquece esse Zico aí. Assim, a paciência, a tolerância... A paciência é menor, O Abel é o maior ídolo entre os treinadores, já para mim virou o maior treinador da história do Palmeiras, o Tite ainda é visto assim para a torcida do Flamengo. Né? Lê pra galera aqui o resultado da nossa enquete. Resultado da enquete, 78%. A gente fez a enquete mesmo? Não, qual que é a enquete? Quem é melhor hoje? 78% dizendo que Léo Ortiz é melhor que John Stones. Hoje? Hoje. A gente fez a enquete. Quem é melhor hoje? Léo Ortiz, 78%. John Stones, 22%. Galera, eu acho que, no meu ponto de vista, o Léo Ortiz tem jogado muito. O Léo Ortiz tem jogado muito mesmo. E entre ele e o Stones, eu vou falar a verdade para vocês. O Stones joga no City, que é um time muito bem estruturado. Mas o Léo Ortiz hoje tem jogado melhor que o Stones. E aproveitando esse gancho que eles falaram, pouca gente tem falado aí nas redes sociais, no próprio YouTube aqui, pouca gente tem falado sobre isso. Mas o Tite tem imitado a escalação do Manchester City. O Tite, nesse período de Copa América, o Tite copiou a escalação do Guardiola. Vocês podem observar, taticamente, o Flamengo jogando. A diferença é que o Guardiola, ele joga com posse de bola. O Flamengo está jogando em transição. Mas se vocês olharem a escalação, teve um período que teve Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Os 3 lá atrás e mais o Léo Ortiz. Muitas vezes o Guardiola joga com o Walker, joga com a Akanji, ou o Walker ou a Akanji, joga com a Ké, jogando, fazendo a esquerda lá. Vocês podem observar o jeito do Guardiola jogar. Ele joga mais com os zagueiros para poder liberar mais o time. Porque quando o time perde a bola, ele tem 4 zagueiros ali atrás, mais ou menos, para se defender. O Guardiola, no ruim, ele sempre joga com 3 zagueiros ali atrás.
Pouca gente observa na volância, é o Stones, faz uma variação, o Stones e Rodri na volância. O Aké joga ali, o Vardiol joga ali também. É só vocês observarem a tática do Guardiola. Nesse período de Copa América, houve jogos em que o Tite imitou a escalação do Guardiola. Ou seja, ele virou Titiola nesse período da Copa América. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Saudação rubro-negra. Se gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha aqui. Se inscreve no canal, dá essa força pro teu amigo. Isso aqui é Flamengo. Forte abraço. Fui.